A Terra enfrentou um terremoto extremo, as árvores se destruíram, a Terra estava cheia de criaturas. Para procurar materiais, um pai trouxe um filho para encontrar uma casa, abriu a chave do basemento, pensou que conseguiria encontrar comida, mas viu um grupo de pessoas mortas e deslumbradas. Essas pobres pessoas, aparentemente, foram alimentadas por um grupo de humanas. A produção de Yuji é excelente. Hoje, vamos ver um filme de terremoto que foi negado. Em um futuro não tão longe, um terremoto global aconteceu, a Terra foi tomada por um terremoto, a Terra estava fria, um pai levou seu filho para o norte, esperando chegar ao mar, os dois empurraram a janela do supermercado, entre eles estavam uma camiseta, papel hidroelétrico, o dia estava mais escuro do que o dia anterior, e estava cada vez mais frio, todos os prédios estavam queimados, e sempre havia árvores caindo ao seu lado. Duas pessoas procurando comida ao mesmo tempo, tentando se esconder, já perderam a habilidade de roubar recursos, e tem que cuidar daqueles de 10 pessoas. O filho de Shilda nasceu depois do terremoto, não sabe nada sobre o acidente anterior. Todas as noites, o homem vai ligar uma lâmpada, procura um livro de histórias para o filho, para que o Shilda saiba o que era o acidente anterior. Esta noite, em pouco tempo, uma explosão de fogo aconteceu. Os dois continuaram a correr pela noite. Em um mundo tão desesperado, muitas pessoas não conseguiram aguentar e abandonaram suas vidas. O homem tinha 2 tiros na arma, então ele usou a arma. Se encontrar uma situação extrema, deixaria o tiro para si mesmo. Há muitos anos atrás, após o desastre, o marido e a esposa sofreram por muitos dias com a comida de casa, mas nesse dia, a esposa morreu. Esposa achou que deixar o filho nascer em um mundo assim era uma tormenta, mas no final, ainda não conseguiu desistir do homem, e morreu em casa. O tempo voltou para o momento em que o pai e o filho dormiam em um carro, e o homem de esquerda. Homem de esquerda ouviu um barulho de um dos homens, olhou para dentro da caverna e viu o homem. O homem levantou a arma de defesa. Após uma conversa simples, ele descobriu que o inimigo também não conseguia encontrar comida, apenas o povo de 10 homens. O homem acreditou que o homem não daria para atirar, porque se ele atirasse, ele levaria outros robôs para ajudá-lo. Os dois passaram por uma batalha psicológica. Os robôs, enquanto o homem estava escondido, atiraram em Shilda. O homem, vendo isso, atirou sem dúvida e enviou o almoço para os robôs. Depois, Nandu levantou seu filho e fugiu da floresta finalmente, ele deixou o malvado e os malvados voltaram a procurar por ele. O pai e a filha passaram uma noite assustadoras no dia seguinte, Nandu lavaria o cabelo do filho e disse: "Eu não vou deixar ninguém te machucar." O pai e a filha se uniram e depois, eles voltaram ao caminho e encontraram sua carroça. Eles derrubaram tudo, então os robôs não levaram nada. O tempo voltou para o passado, 2 anos depois de seu nascimento, o marido desesperado não conseguiu suportar mais, ele não queria mais viver assim, mas a arma só tinha 2 balas, para a família, ele deixou as 2 balas para o marido, fez um banho para o filho, abraçou com o marido e disse ao marido: "Você tem que levar o marido para o sul quente." Depois tirou todas as roupas, mas o marido perguntou para o marido abrir a porta e ir para o frio. No entanto, não podemos eliminar a fome de esperança em nossos corações. Não importa o que aconteça, somos todos bons. Nesse dia, Nanzo encontrou uma xícara no computador automático. Na primeira vez que bebeu a xícara, Shilda sentiu que o sabor estava muito bom. Com a demanda de seu filho, Nanzo bebeu uma xícara. Não encontrou comida o dia inteiro. As 2 pessoas estavam com fome à noite. Shilda começou a se lembrar da sua mãe. Ele se arrependeu de não ter ido com a mãe. Nanzo disse ao filho para não falar assim. No dia seguinte, Nandu tirou as fotos da esposa e o anel de casamento, e parou com o passado. Depois de um tempo, os dois encontraram uma caverna. Nandu e Xiaoda passaram um bom tempo de família. Depois de continuar, os dois descobriram uma casa. E vai procurar materiais. Na casa, há muitas caixas de sangue, roupas e sapatos. Parece que há sinal de ajuda. Nandu encontra um quartal de inferno que está fechado. Ele sente que há coisas boas dentro. Ele abre a fechadura e vai com o filho. Pelo brilho de fogo, ele encontra um grupo de pessoas que estão morrendo. Nandu entende o que está acontecendo. Ele leva o filho para escapar desse inferno terrível.
Então, os 10 homens voltaram, e já era tarde para saírem da sala. Os homens uniram-se e fugiram para a sala no andar de cima olhando para o outro lado. Há muita gente, e alguém já estava no andar de cima. Os homens tiraram uma arma e colocaram em direção ao filho. Não podiam ser uma comida para eles em um momento. Os homens que estavam escondidos na sala saíram do chão. Os homens e o filho se uniram e fugiram daqui à noite. O homem disse ao filho da campanha: mesmo que nós estivéssemos lá, não iríamos matar ninguém, porque nós somos bons. No dia seguinte, Nanzou levou seu filho para a sala onde ele morava quando era pequeno. Aqui, a memória de quando ele era pequeno está cheia. Nanzou queria ficar mais um tempo, então Xiaoda tomou um brinquedo e estava brincando fora da porta. Naquele momento, Xiaoda viu um garoto, mas ele foi atrás dele. Isso era muito perigoso. Nanzou saiu e forçou a impedir seu filho e o levou de volta. Depois, as duas passaram um tempo em um quarto, e o marido e o filho levantaram uma bela janta de água quente. O garoto que levantou a janta era muito bonito, e o marido também estava muito limpo. Naquela noite, os dois ouviram um barulho de cachorro no chão, e o marido pensou que havia cachorro, então havia alguém. Aqui já tinha Cid. No segundo dia, o homem pariu com o velho. Cuidar de Xiaoda não era fácil. O velho era um buraco, não podia mais adicionar mais alguém. Continuou caminhando por um tempo. Este castelo estava cheio de cachorros. Conhecendo que o homem estava em perigo, ele levou Xiaoda e voltou para a direção. Viu de novo que o chão estava cheio de sangue. Um grupo de 10 homens estavam perseguindo uma mulher. O homem fugiu por aqui com seus filhos. Neste momento, a terremota veio de novo. As árvores caíram juntos. E aí os dois se escondem numa caverna, e finalmente escaparam dessa. Os dois passaram a noite no santuário. No dia seguinte, o Nandu se queixou, e disse ao filho que havia dormido um sonho. Quando você sonha em coisas ruins, significa que você ainda está lutando, você ainda está vivo. Depois de muitos dias, os dois finalmente chegaram ao mar. Mas o mar não era azul, e era o mesmo como em outros lugares. O Nandu acalmou o filho e disse que não tinha nada a ver. Eles ficaram a noite aqui, e continuaram para o sul. Na noite, Shilda dormiu e choveu. Nanshu ficou com ele e cuidou do bebê toda a noite. No outro dia, Nanshu deixou a arma para o filho e deixou olhar o mar. Ele saiu para o barco do bebê para procurar materiais. Mas Nanshu não ficou muito tempo. Um homem pegou a arma e veio ao lado do casaco. Nanshu descobriu um novo arma no barco. Um dia, todas as coisas foram roubadas. Xiaoda estava dormindo, então ele não se atentou. Nanzu Liamen carregou Xiaoda e chegou. O homem negro que roubou as coisas também não foi rápido, ele foi apanhado e lutou com o homem negro. O homem negro pensou que o homem negro estava assustando-se, a arma não tinha armas, o garoto estava com medo de o pai atirar, e pediu para o pai não matá-lo. O garoto não poderia mentir, o homem negro ficou bravo, ele deixou a arma e retornou as coisas. O homem negro estava com medo, ele iria perseguir o pai e a filha, deixou o homem negro tirar todas as roupas e as calças e... As duas passaram por um rio, e agora Nanzou, que estava com fome, se machucou e não conseguiu puxar a carroça. Só conseguiu levar algumas coisas e deixou a carroça em um lugar distante. Finalmente, este homem estranho caiu. Ele sabia que ele não poderia aguentar mais, deixou seu filho sozinho para o sul, e continuou em frente, pedindo a Shilda: você tem que fazer o mesmo que a gente fazia antes, a arma tem que estar sempre com você. Shilda pediu para o pai levar ele com ele, mas Nandu não conseguiu. Nandu pediu desculpas para seu filho, abençoou sua cara, os dois se uniram. No segundo dia, Nandu também parou de respirar. Opa! Sem a companhia de seu pai, Xiaoda teve que enfrentar tudo isso sozinho. Ele tirou um óculos de olho do pai e fechou a tampa dele. Quando ele estava preparado para ir para o mar sozinho, um homem com uma arma saiu do mar. Xiaoda colocou a arma contra ele. O homem disse que ele era um bom homem. Xiaoda poderia ir com ele. Enfrentando a pergunta de Xiaoda, o homem disse que ele tinha um garoto e uma garota, e que ele não era um homem. O mais importante é que ele também tinha fome de esperança em seu coração. Então, Xiaoda concordou em ir com ele. Antes de ir, Xiaoda beijou o rosto de seu pai, e disse ao pai que ele iria falar com ele todos os dias depois de ir, e não deixou de dizer adeus ao pai. Depois, ele encontrou uma mulher com um homem. A família estava sempre seguindo o pai, e não se preocupou que ele continuasse a seguir.
Depois, Xiaoda encontrou o garoto, a garota, e o seu gato. No filme, o amor que o herói tem por seu filho faz todos se emocionarem. O roteiro que o herói partiu também me fez chorar. Neste modo de perder a humanidade e comer as pessoas, o herói sempre não desistiu da esperança. Mesmo que sua esposa desista, mesmo que você sozinha tenha um filho. Não importa o quão duro seja, para o meu filho, ele fez o último passo e disse ao meu filho: você nunca pode extinguir a fumaça do seu coração mesmo. Que Xiaoda viu antes. Eles estavam seguindo os dois homens. Antes, na sala de guarda, ouviram o barulho do gato. Era o gato deles. A família até deixou o gato. Certamente não iria comer alguém. Deus sempre nos dá esperança quando estamos em desespero. Shilda, que perdeu seu pai, finalmente encontrou alguém bom para cuidar dele. Este filme é um top 5 com um monte de admiradores. O ator e atriz Viggo Mortensen nos ofereceu uma excelente apresentação. Muitas pessoas dizem que o filme é injusto, mas esse é um filme de homenagem e apresentação na época de Oscar. Não há nem nomes de bons personagens. Alguns pensam que o diretor John H. Seacolt não mudou o princípio suficientemente, e que o filme não tinha a sensibilidade de um artista superior, e que o filme era muito simples, mas eu acho que esse tipo de apresentação é suficiente para surpreender as pessoas. O diretor e a homenagem criaram um padre-herói, um padre-herói, um pai-herói, um pai. Herói, um pai-herói, 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 um pai raro. O apetite do filme faz todos os assistentes emocionados, e o efeito de gravação é excelente.